uma semana de preparação importante, onde por vezes oportunidades elas são dadas e vão ter agora para atletas que não vinham sendo utilizados, e aquele sentimento que o técnico por vezes tem de não dar oportunidade a todos, saindo alguns atletas que são extremamente importantes, mas oportunizando a outros também que talvez se faziam merecedores antes, mas que seguramente vai precisar do auxílio, do carinho do torcedor. Aquele que veste o manto, aquele que está para dentro do campo, quando ele ouve um aplauso, quando ele ouve um incentivo, ele está muito mais condicionado, ele está muito mentalmente próximo de realizar coisas boas. Por favor, torcedor, ajude também esses atletas e a equipe toda que está nesse momento. Fala, nação rubro-negra, bem legal essas palavras do técnico Tite, que nessa Copa América já prometeu em dar oportunidade a jogadores que não estão tendo, né? Vitor Hugo, o Wesley, Igor Jesus e também o Carlinhos. Sobre o Filipe Luís, 80% de aproveitamento na base rubro-negra. São 15 vitórias e apenas 3 derrotas. Vou falar ela para vocês. Sobre o Vinícius Júnior, uma vitória com V maiúsculo em cima dessas pessoas que parecem que não têm um cérebro, e sim um amendoim dentro da cachola. E sobre o mercado da bola, vou falar sobre Michael, Wallace, Marco Antônio e também Renier. Só que lembrando a vocês que nessa época do ano existem muitas especulações e poucos fatos concretos. Então a gente tem que ficar bem de olho nessas notícias. Essas e outras vocês encontram agora na Flagel TV. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negro, o técnico Tite já falou, ele não ficou choramingando por causa da Copa América. Eu, sinceramente, acho uma sacanagem da CBF, mas ele enxerga que jogadores em suas seleções é o ápice da carreira. Então, ele disse que vai aproveitar outros jogadores, né? Tem jogadores que não estão tendo muita oportunidade, como o Igor Jesus, como o Wesley, como o próprio Carlinhos, como o Vitor Hugo, e pelo que disse o Tite vai dar oportunidade para essas peças, né? O Wesley pela lateral direita, o Igor Jesus como primeiro volante, já que a gente não tem nem o Alan, nem o Eric Pulgar, o Vitor Hugo, que faz um papel interessante no meio-campo. Nem vou citar o Lohan, porque o Lohan ele já está sendo utilizado constantemente pelo técnico Tite. Então, para mim, ele não entra nessa lista de jogadores que não estão sendo utilizados. E temos também o Carlinhos, né? Carlinhos que veio para o time do Flamengo, sofreu com lesão, a mãe dele estava passando por um problema de saúde. Infelizmente, a mãe dele veio a falecer. E o Carlinhos, que era muito apegado à sua mãe, ele sofreu muito essa perda. Então, ele está passando por um momento difícil, mas o Tite vai dar oportunidade a esse jogador na Copa América. Então, ele precisa ter oportunidade. Foi o que aconteceu com o Pulgar. Muitos torcedores pediam a cabeça do Pulgar, mas o Pulgar não tinha tido oportunidade no time do Flamengo. Jogou 1, 2 partidas, ficou contundido e depois ele mostrou por o que veio. Então, pode acontecer a mesma coisa com o Carlinhos, porque a gente também não sabe do destino do Gabigol. Provavelmente ele não fique no time do Flamengo. Então, o Carlinhos também vai ser testado nessa Copa América. E desses nomes que eu falei, deixa a opinião de vocês aqui embaixo do vídeo. Quem vocês colocariam, dariam a oportunidade se fosse o técnico Tite, e quem vocês não dariam nenhum tipo de oportunidade. Sua opinião é importante, não se esqueça de colocá-la aqui embaixo. E agora, nação, a gente vai falar do nosso técnico do Sub-17, o Filipe Luís, que está com mais ou menos, pelo que eu calculei, 80% de aproveitamento à frente do time do Flamengo, tá? Vou passar aqui os jogos para vocês e os placares. Realmente, ele consegue um placar elástico na maioria dos jogos. Vamos lá. Na estreia dele, ele meteu 5-1 na Cabo Friense pela Copa Rio. Depois jogou contra o Volta Redonda, meteu 1-0. Vasco, ele perdeu 5-4 para o Vasco, mas o time dele fez 4 gols. Aí ele viajou para a Adidas Cup, então ele não estava à frente do Flamengo contra o Nova Iguaçu, que o Flamengo perdeu de 1-0, e nem contra o Botafogo, que o Flamengo perdeu de 3-2. Aí ele voltou 6-0 em cima do Resende, depois 6-0 em cima do Serrano, 3-0 em cima do Fluminense, 5-0 em cima do Sampaio Corrêa, 3-0 em cima do Madureira, 5-1 em cima do Olaria, 5-2 em cima do Botafogo, que foi aquele jogo que o time do Botafogo bateu pra caramba e o árbitro parecia que tava com uma venda nos olhos. Depois o Flamengo meteu 3-2 no Botafogo e 2-1 no Vasco. Isso pela Copa Rio, tá? Pela Generation Cup, Adidas Cup, foi 1-0 em cima do Atlanta United na estreia, depois 1-0 em cima do Portland, depois perdeu pro St. Louis por 1-0, venceu do Dallas por 1-0, venceu do PSV da Holanda por 1-0 e na final perdeu para o Philadelphia Union
por 2-0. Galera, 80% de aproveitamento, né? São 15 vitórias e apenas 3 derrotas. Lembrando que para essa partida de sábado contra o Vasco é ganhar ou empatar para poder ser campeão. Um fato inédito, né? Já que o Filipe Luís à frente do Flamengo ainda não empatou nenhum jogo. Mas caso empate, vai levar a taça, assim como se vencer. Se o Flamengo perder por 1-0, aí a decisão vai para os pênaltis. Então é isso, galera. A vantagem que o Flamengo não tinha na semifinal, agora ele conseguiu porque venceu o primeiro jogo contra o Vasco e realmente vai ser um jogão de bola nesse sábado, se eu não me engano. A partida vai ser às 10 horas da manhã com transmissão pela Flá TV. Tô muito feliz com esse início de carreira promissor do Filipe Luís. Tem muita gente querendo ele no Sub-20, mas lembrando que o Sub-20 em agosto, dia 24, vai ter uma partida histórica no Maracanã, que é a final do Mundial. O Flamengo venceu a Libertadores da América, a Sub-20, e o Olympiacos venceu o UEFA Champions League. Então vai ser um partidaço e o Flamengo precisa definir logo quem vai ser o técnico do Sub-20 para já ir treinando, para que esse jogo seja mais do que histórico, seja uma conquista assim marcante para todos os rubro-negros que estiverem no Maracanã. E falando sobre mercado da bola, existem muitas especulações, principalmente porque a janela ainda não abriu. Então, às vezes, é difícil da gente saber em quem acreditar, né? Tem portais que dão uma informação sobre o Michael, tem rádio que dá outra informação sobre o Michael. Então, é o seguinte, a gente vai falar sobre Michael, Wallace, Marco Antônio e também Renier, começando pelo Michael. Segundo a Rádio Tatiaia, o jogador negocia com o Cruzeiro e tem ali avançado essas negociações. Só que o próprio presidente do Cruzeiro, o dono do Cruzeiro, na verdade, ele falou que não existe nenhuma conversa com o Michael. Só que também tem aquilo, né, galera? Se ele estiver negociando, ele também não vai falar na rádio, na televisão, para algum jornalista que está negociando. Até porque quando existe esse tipo de fala, o jogador acaba tendo o valor aumentado porque vem outros clubes ali e entram no meio da negociação. Só que tem 2 portais do Oriente Médio que dão certa a volta dele para o time do Flamengo. Só que um diz que o Flamengo acertou com Al Hilal por 8 milhões de euros, o outro diz que acertou por 3 milhões e meio de euros. Então vamos aguardar, né? Mais para frente as notícias devem vir mais concretas para que a gente tenha uma posição melhor, tá? Sobre o Wallace, o Flamengo conversa com o jogador, segundo coluna do Fla, tenta acertar ali salário e tempo de contrato, mas galera, não adianta acertar com o jogador sem acertar com o clube. E a Udinese não vai liberar o Wallace, ele é titular absoluto do time italiano. Então não adianta acertar com o jogador porque fica muito difícil de trazer ele diante da titularidade dele da Udinese e do valor que a Udinese vai pedir por ele. É um valor com certeza maior do que 18 milhões de euros. Então, mesmo o Flamengo acertando, a vinda dele é muito, muito remota, tá? Diferentemente do Wallace, temos o Marco Antônio, jogador da Lazio, que estava emprestado para o PAOK, e a Lazio não vai continuar com o jogador, deseja negociar o mesmo, tá? O Flamengo tenta um empréstimo, segundo o jornalista Gianluca Di Marzio, que é um jornalista italiano, e a Lazio não vê com maus olhos isso, ok? O jogador, ele joga principalmente como segundo volante, mas faz outras funções ali também no meio-campo, tem 23 anos, e é isso. O jogador cria do Atlético Paranaense, entre o Wallace e Marco Antônio, o Flamengo, lógico, está muito mais próximo do Marco Antônio, porque a Lazio não deseja continuar com o jogador, e temos também o Renier, que totalmente descartado lá no Real Madrid, não tem muitas oportunidades na Europa, e seria uma boa ele voltar para o Flamengo. O Flamengo também enxerga assim, agora depende da staff do jogador também querer voltar para o Brasil, até porque aqui no Brasil, pelo menos, ele pode recuperar o seu futebol. Eu acharia uma boa ele voltar para o time do Flamengo. O resumo do mercado da bola é esse, né? Muita especulação, até porque a janela só abre dia 10 de julho e até lá vão vir muitas notícias desencontradas. Então a gente tem que ter um crivo bem grande para não acreditar em qualquer notícia, né? Porque se a gente for dar como certa a vinda do Michael, porque um portal do Oriente Médio falou que ele já está acertado, a gente pode acabar tendo uma desilusão e não é o que a gente quer. Então a gente tenta trazer as melhores notícias aqui com verdade, né? Mesmo que a verdade não agrade a todos os torcedores rubro-negros. Rapaziada, muito boa notícia que a gente viu sobre o Vinícius Júnior, né? Vinícius Júnior que vem sofrendo à torta e à direita lá na Europa por causa dos atos ali discriminatórios, né, contra o nosso jogador, somente por causa da sua cor de pele. É inacreditável que em 2023 as pessoas ainda tenham esse tipo de pensamento, né? E principalmente o espanhol, que
se gaba todo, que é primeiro mundo, que são povos ali evoluídos, e dentro de campo, às vezes o jogador tá lá e da arquibancada vem cantos bem complicados, né? E dessa vez, por incrível que pareça, a Espanha, ela condenou 3 torcedores do Valência à prisão. Cara, me deixa muito feliz esse tipo de situação, porque isso serve de exemplo para outros. O Vinícius Júnior foi nas redes sociais e falou: eu não sou vítima não, eu sou algoz desses caras. Para mim, mandou muito bem o Vinícius Júnior, né? Ele não tem que se vitimizar mesmo não, ele tem que ir atrás dos direitos dele. E ele foi atrás e de uma forma inédita, esses 3 torcedores foram condenados a pagar uma multa e também tiveram a prisão decretada. Com certeza eles devem estar bem arrependidos do que fizeram, e os outros torcedores olhando atônito, né? Essa decisão que a Espanha teve, uma decisão para mim correta, para mim tá no caminho certo, é essa resposta que tinha que ter sido dada há muito tempo e foi dada. E daqui para frente, eu acredito que esses cantos eles vão diminuir bastante, porque quando as pessoas pensarem em fazer isso, eles vão lembrar que tem 3 na prisão, na cadeia, por causa desse tipo de atitude. Então, uma vitória com V maiúsculo do Vinícius Júnior, V de Vinícius e V de vitória. Parabéns, estou muito feliz. E vocês acham também que esse tipo de condenação é exemplar? É a resposta que o governo tinha que dar em cima desses atos, de tantos pedidos para que não tenham isso? Tiveram que chegar a esse ponto. E será que esse ponto vai decretar um fim nesse tipo de canto? Por favor, sua opinião é importante, coloca ela aqui embaixo do vídeo. E se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscrevam no canal, tenham um restante de semana abençoado. E lembrando que quinta-feira, 8 horas da noite, tem Mengão contra o Grêmio. O Mengão todo capenga, né, por causa da Copa América. Eita, CBF, para prejudicar time que paga tudo em dia e que consegue construir uma seleção dentro do Brasil. Infelizmente, a gente acaba punido por ser competente, né?